Oi, eu sou a aluna Elisângela e escolhi a obra Ponciá Vicêncio, de Conceição Evaristo. Eu escolhi essa obra por ela ter uma temática muito potente, por contar a história de uma mulher negra que quer uma vida melhor, que busca no Brasil pós-escravidão uma vida melhor para a sua família. Então, essa autora, ao contar essa história, ela nos faz refletir, ela nos desacomoda as coisas que estavam escondidas muitas vezes na nossa história tradicional. Então, Conceição Evaristo, ela tem uma ótica bem diferente por ser uma escritora, mulher negra da literatura brasileira, que traz o negro como sujeito, não mais como objeto temático da literatura. Então isso faz toda a diferença. A obra demonstra seu testemunho de resistência, o que a autora costuma chamar de escrevivência. Ela conceitua a sua literatura dessa forma porque ela considera que a escrita dela vem dos seus sentimentos, das suas experiências. E apesar de Ponciá ser um livro de ficção, ela relata já na orelha do livro a sua afinidade com a personagem. Ela fala assim: às vezes, não poucas, o choro da personagem se confundia com o meu, no ato da escrita. Por isso, quando uma leitora ou um leitor vem me dizer do engasgo que sente ao ler determinadas passagens do livro, apenas respondo que o engasgo é nosso. A obra conta uma tripla exclusão: a racial, a de gênero e a de classe. É um romance de memória contado em terceira pessoa, uma linguagem simples de frases curtas, porém densas, o que não torna a obra pesada, a história pesada, porque ela tem um lirismo encantador. Eu li todo o livro num fôlego só, porque ela me despertou reflexões muito grandes com esses temas, com toda a história de uma menina de 19 anos que sai do campo para a cidade em busca de uma vida melhor, e das desilusões e perdas dela ao longo dessa história. A história ela tem muitas digressões e flashbacks para contar a história da Ponciá, do seu avô, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. Então ela passa por toda a história do Brasil também. O seu avô, que foi escravo, que foi liberto, teve o seu filho já do ventre livre, porém que sofreu tantas humilhações e opressões que vão fazendo com que a gente reflita a situação e a condição de hoje em dia, né? A gente tem que dar uma mergulhada na história real. E também as mulheres nesta história são importantíssimas, representadas pela Ponciá, pela mãe e pela Belisa, que é a mulher do seu irmão, do irmão da Ponciá. Então ali se trata daí temas tanto da classe trabalhadora, feminina, negra, como de misoginia, de agressão doméstica, do trabalho doméstico ligado à mulher e o lugar onde está essa mulher negra na sociedade. O que realmente prende o leitor é a característica questionadora da obra. Ponciá busca a sua identidade, seu pertencimento, vive uma luta interna por igualdade, evidenciando o materialismo histórico dialético. A personagem passa por uma desconstrução imposta pela sociedade. No início da história, ela era uma menina que gostava da sua condição, gostava de ser menina, gostava de ser negra, via na mãe uma mulher forte
E tudo isso se desfez ao longo da história, durante a sua trajetória. Ela que desejava uma vida melhor, vai para a cidade com um sonho de mudança, porém arruma um trabalho, trabalha uma vida inteira para construir, para comprar um quartinho na favela e continua vivendo de um salário ínfimo que mal dá para sobreviver. Então, essa situação toda nos faz refletir muito na história, né? Desses sonhos não concretizados, dessa impossibilidade de mudar de vida. Ao mesmo tempo, ela sinaliza uma reconexão do negro com sua cultura, suas raízes, sua ancestralidade, como base de fortalecimento do negro na sociedade. Enfim, a obra é muito mais do que eu contei, possibilita muitas outras reflexões e debates. Fica a dica dessa leitura maravilhosa e necessária.